E aí pessoal, tudo beleza? Sou eu, Kiwi. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E esse aqui é um vídeo muito especial. Esse vídeo ranqueando todos os jogos de Lego que eu já joguei está em produção desde o início de 2020, quando a pandemia estava apenas começando. Nesse meio tempo eu tive que comprar todos esses jogos. Eu não pirateei nenhum, eu fui legalmente comprando eles na Steam. E aconteceu muita coisa que acabou atrasando, mas finalmente chegou a hora. Eu terminei de zerar o último jogo da lista, o Lego City Undercover, anteontem, e agora eu sentei pra produzir. Eu sei que vocês não querem ouvir essas explicações e tudo mais, querem que eu vá direto pro vídeo, mas antes de mais nada eu queria mandar um abraço pro meu amigo Amorim, que falou que o meu vídeo ranqueando todos os jogos de Lego, ele reacendeu uma vontade nele de jogar videogames no geral, vendo a maneira que eu descrevia cada um e explicava. Então eu fico muito feliz em saber isso e significa bastante pra mim ver que o meu conteúdo mexe com as pessoas nesse nível. Esse vídeo é um pouco diferente, porque oposto ao vídeo do Harry Potter, eu meio que já preparei as tiers e cada uma tem uma explicação diferente. Não é só, esse aqui é melhor e esse aqui é pior, tá ligado? Não. Cada um tem uma explicaçãozinha e eu já fiz a tier list antes e vou colocar eles na ordem que eu já preparei aqui. Eu tô com meu telefone com tudo marcado pra eu lembrar do que eu tenho que falar. E nós não vamos começar por ordem de lançamento. Eu vou fazer por ordem do pior pro melhor. Começando com o pior. Quer dizer, antes disso eu tenho que explicar os que eu não joguei. Eu falei que são todos jogos de Lego, mas é que alguns não tinham pra PC, alguns não existem mais, tá ligado? Porque eram jogos online. E, por exemplo, Lego Dimensions, eu teria que gastar, no mínimo, alguns milhares de reais pra conseguir jogar ele no PS4, ou eu teria que emular ele e eu precisaria de tipo um Raspberry Pi, esse tipo de coisa, e eu não entendo tanto de computação pra fazer isso. Então eu só joguei os que tinham na Steam. É, E também tem o Lego Star Wars 1 e 2 aqui na Não Joguei, porque além deles não estarem na Steam, eles meio que estão compilados no Complete Saga, que eu joguei. Então eu vou estar ranqueando as fases desses jogos como o Complete Saga no geral, o pacote completo. Beleza, então, vamos lá. Começando com os sem graça, nós temos o primeiro jogo aqui será o Lego Incríveis. A questão do Lego Incríveis é que, apesar de ser um filme muito bom, Incríveis é um dos melhores filmes da Pixar, ele sofreu uma série de problemas na produção. Tipo, não tem personagem suficiente para ter uma seleção enorme, como, sei lá, o Lego Marvel. O mundo aberto é muito sem graça, porque a graça dos Incríveis são os personagens da família central, o Gelado, e, por exemplo, o Omnidroid, que você não pode jogar como Omnidroid, exceto numa fase lá bônus. A cidade em si é segundo plano, a gente nem conhece a maior parte dos lugares no universo dos Incríveis. Os heróis que você desbloqueia basicamente são todos os caras que morreram por causa das capas, tá ligado? Do nada de capas. Então, você pode jogar com o Super Tibum e o Mega Homem, tá ligado? E as personalidades deles são mortos. Pelo menos o criador de personagem é maneirinho. As fases não são muito maravilhosas nem nada. Você começa jogando o Incríveis 2, porque ele estava lançando na época. Então eles queriam hypar o filme. Mas as fases são meio esticadas e os chefes são bem sem graça. Principalmente o chefe final do Incríveis 2. Aí depois você joga o Incríveis 1, que apesar de ter o Omnidroid como chefe, que é bem maneiro, não tem uma seleção de personagens tão legal assim, porque você, bom, praticamente joga só com o Senhor Incrível, às vezes congelado. E eles também tiveram que fazer muitas mudanças na história, como por exemplo, o Olho Laser sobreviver e o Gelado ir com o Senhor Incrível pra ilha, que apesar de facilitarem o gameplay cooperativo, quebra um pouco o enredo. O olho laser some quando eles voltam pra cidade. Ele sobreviveu, mas ele continua na ilha. Então, é isso. Não tem muito o que explicar. Vou só tomar uma água aqui antes de continuar. Ok, o próximo jogo será o Lego Star Wars The Force Awakens. Esse jogo aqui, ele adapta um filme, que é um dos filmes mais chatos do Star Wars, O Despertar da Força, na minha opinião, horrenda trilogia sequel. Ou seja, é um jogo de Star Wars que você não joga com os personagens que o pessoal gosta, você mal usa a força, porque quase ninguém sabe usar a força nesse filme. As fases são todas de um filme muito esticado. Tem uma fase de tipo botar combustível na Millennium Falcon, lá na base da resistência. O combate não é bem desenvolvido, porque só tipo 5 personagens usam sabres de luz no modo história, e você
mais ou menos só fica apertando o quadrado várias vezes repetidas. E a melhor fase do jogo, a melhor fase desse jogo é a primeira, que é um epílogo que se passa no Retorno de Jedi, é a Batalha de Endor, que você joga com o Luke, o Vader, o Han Solo e tudo mais. Ou seja, a melhor fase do jogo do Despertar da Força não é sobre o Despertar da Força. Isso já diz bastante sobre o jogo. Além de ele ter mundos abertos, entre aspas, os planetinhas, uns 6 planetinhas, muito sem graça. Então, basicamente, tudo que esse jogo tem, que era o mais atualizado jogo de Star Wars da época, os personagens dos Rebels, os personagens da nova canon da Disney, e assim, modelos mais detalhados do que o Lego Star Wars 3, que tinha sido o último jogo lançado até lá. Só que agora saiu o Skywalker Saga, que é o maior jogo de Lego de todos os tempos, e ele tem tudo que esse jogo tem, melhor, e com filmes melhores também. Além de terminar a trilogia sequel. Então, ele fica meio boiando aí. E é um dos jogos que, tipo, eu não vi graça nenhuma em jogar. O Lego Incríveis, pelo menos, os filmes são bons, tá ligado? Ok, agora vamos pros esquisitos. Essa é a categoria de jogos que, tipo, não são ruins, nem os sem graça são ruins, eles só são sem graça. Mas os esquisitos, eles mudam um pouco a fórmula de Lego, mas eles não desenvolvem ela o suficiente para serem uma mudança repentina e inovadora, tá ligado? Vamos começar com o Lego Ninjago, o filme, o jogo. Esse jogo foi muito esculhambado na época, por diversos motivos. Por quebrar a fórmula, ser um dos primeiros a quebrar a fórmula, por adaptar um filme que não foi tão popular nem com os fãs dos filmes de Lego, nem com os fãs do Ninjago, o desenho, porque ele é meio que um reboot, ele não é canon. Mas eu vou ser bem sincero, eu gosto desse jogo. Ele, tipo, é muito curto, por isso eu não posso botar ele mais acima. Mas ele é bem divertido. Antes do Skywalker Saga sair, eu diria que ele tem o melhor sistema de combate de qualquer jogo de Lego. Porque ele tem combos, tem bloqueio, você vai upando, tem tipo uma skill tree que você pode usar itens que você consegue durante o jogo pra melhorar suas habilidades. Tudo bem que você desbloqueia tudo até o final do modo história, que dura tipo 5 horas, se você demorar, como foi o meu caso. Eu zerei em tipo 2 dias. Mas assim, é um jogo divertidinho. As fases são bobas, não tem muitos chefes, mas os personagens são legais. Ele, tipo, expande a história do filme, tem um dos Pinjitsu, coisa que o filme não tem. A versão brasileira tem os dubladores do desenho, o que é bem legal, porque o filme não tem. Ele também tem os personagens do desenho, como desbloqueáveis pelo mundo aberto. E esse foi o primeiro jogo de Lego que eu zerei. Zerei não, que eu platinei. Ele é um dos jogos mais fáceis de você 100%ar dessa lista inteira. Então, se você é um novato nos jogos de Lego, eu recomendo que você comece por esse. Se você quiser, tipo, platinar um jogo. Porque ele não tem tantos personagens, o mundo aberto é bem linear, e não tem tantas habilidades que você tem que desbloquear. Além de que você desbloqueia os personagens só encontrando eles pelo mapa, você não precisa comprar eles. Então você não tem que se preocupar em, tipo, multiplicadores de dinheiro nem nada. Ok, o próximo dos esquisitos é o Lego Movie 2, que também foi um jogo bem detestado na época, porque ele simplesmente lançou depois do Lego DC Super Villains, que depois eu vou falar sobre ele. Mas esse jogo, ele muda completamente a fórmula. Não tem diálogos assim, é que nem o que tinha nos primeiros jogos. Então, só que só tem uma personagem que fala, que é Mega Estilo, que é a narradora do jogo, a mesma dubladora do filme. Eu acho que eles quiseram economizar o orçamento. E ele foi feito pelo mesmo pessoal que fez o Lego Ninjago Movie. Ele muda um pouco o estilo de gameplay. Nesse jogo você, ao invés de construir as coisas automaticamente, segurando bolinha ou B, como quiser, você tem que escolher o que você vai construir. Você desbloqueia construções diferentes e você vai usando elas pelas fases. E todos os personagens podem meio que usar todos os itens, tipo, sei lá, você desbloqueia o gancho do Batman, você pode usar ele como Emmet. Então ele é mais tipo um jogo de exploração. Ele tem que enrolar um pouco, porque o filme é bem curtinho, então ele inventa alguns lugares, tipo, um cinturão de asteroides, uma floresta em um outro planeta alienígena. Você joga mesmo só com o Emmet e a Mega Estilo, você vai desbloqueando outros personagens, só que você não precisa usar eles. O que cada um tem de diferente é um ataque especial no combate, que é bem bobinho, o combate não é tão desenvolvido quanto o Ninjago e muito menos o Skywalker Saga. Mas dá pra relevar, as animaçõezinhas são divertidas, cada personagem tem uma diferente, mas eles todos têm o mesmo gameplay, tirando os itens que você pode desbloquear. Então, tipo, o Flash nesse jogo, ele é só um cara, ele anda e usa os itens que você desbloqueia, tipo o gancho do Batman,
a arma de construção, os punhos destruidores do lado Rex. A questão é você saber usar esses itens pra se locomover pelo mapa e fazer construções legais. É um jogo de sandbox, tipo Lego Worlds, que eu também coloquei nos que eu não joguei. Eu tinha esse jogo, mas nunca sequer encostei nele, tá ligado? Mas se você quer uma quebra da fórmula, ele é bem divertido. Eu também zerei ele em tipo 6 horas, se eu não me engano. Então, não dói jogar ele. É isso que eu quero dizer. Ele não é ofensivo à franquia. E eu acho que exageraram no hate que esse jogo recebeu, na verdade. E eu pessoalmente gosto do segundo filme, do Lego Movie 2, o filme mesmo. Fico triste que provavelmente não vai ter o 3. Se tiver, eu vou ficar bem feliz. Bom, continuando, o último dos esquisitos é o saudoso Lego Indiana Jones 2, que é a definição de esquisito, porque ele conta a história de um filme, entre muitas aspas, que é o Reino da Caveira de Cristal, só que ele inventa um monte de coisas, tipo umas batalhas de chefe contra um robô gigante, e formigas que formam um tubarão, e a chefona espiã comunista com poderes alienígenas elétricos. Só que não só isso, porque o jogo também volta atrás e conta a história dos 3 primeiros filmes, que o Lego Indiana Jones 1 já contou, só que ele inventa uma bagunça. O Indiana Jones luta contra demônios indianos e o Santo Graal forma um monstro feito de vento e a Arca da Aliança solta anjos para lutar contra o Indiana Jones. E assim, é uma viagem. Ao invés de ter as fases normais que você espera no jogo de Lego, construir, combate aqui e ali, uns puzzlezinhos, esse jogo é dividido em 3 tipos de fase: combate, veículos e os puzzles. As fases de puzzle que são bem curtinhas. Com um quarto tipo especial que são os chefes, que tem no final de cada mundo. Mas ele é muito curto. Cada mundo é muito minúsculo, tá ligado? Mas é divertido. E se você já jogou o 1, eu não vejo mal em jogar o 2. Mas eu não acho que ele é uma adaptação tão boa dos filmes. E o filme que ele foca, que é o Reino da Caveira de Cristal, não é um dos melhores. Vamos ver se a Lego vai querer fazer um Lego Indiana Jones 3 com o Chamado do Destino, no novo filme que vai sair esse ano. Quero só ver, hein, Lucasfilm. Vamos ver se esse filme não vai ser uma bomba ou se ele vai ser bom. Tudo bem, vamos lá pro próximo. Agora nós vamos pro redundante. Nossa, é isso mesmo? Eu acho que eu errei aqui ou não? Tá, vamos lá. O primeiro dos redundantes é o Lego Hobbit. O Lego Hobbit é um ótimo jogo. Só que assim, ele é reciclado do Lego Senhor dos Anéis. Ele não tem final, ele simplesmente acaba no Desolação de Smaug, porque a trilogia não tinha acabado na época. Então você espera, o Smaug saiu da montanha, vai tacar o terror lá em... Qual é o nome da cidade? Vale? Acho que é Vale. Não, é outro nome, eu confundo, esqueci. Dale, acho que é Dale. Só que assim, ele é bacana, ele melhora algumas coisas do Lego Senhor dos Anéis, como o uso do próprio anel, tem o combate em duplas do Bilbo com os anões. Eu acho que o mundo aberto é maior, só que os filmes não são tão divertidos, as fases são meio esticadas, não tem chefes tão legais, mas no geral eu recomendo pra quem é fã. E é isso, basicamente, não tem muito o que se dizer. É legal, é um jogo bacaninha. O próximo dos redundantes é o Lego Star Wars 3. Esse jogo é maneiro. Antes do lançamento do Skywalker Saga, ele era o mais atualizado jogo de Star Wars, se você não contar o Despertar da Força, que é uma encheção de linguiça. A questão é que esse jogo adapta o Clone Wars, e não só o Clone Wars, que é um desenho maravilhoso, mas o Clone Wars até a segunda temporada, que não eram as melhores temporadas do Clone Wars. Então as fases são tipo adaptações de episódios bem foda-se, pra ser sincero. Tipo, episódios que não são tão maravilhosos assim. Ele é dividido em 3 histórias, a do Conde Dokkan, a do General Grievous e a da Asajj Ventress. O combate é maneiro, o hub, o mundo que você escolhe as fases, é uma nave, 2 naves na verdade. O
Resolute, né, da República, e a Mão Invisível, se eu não me engano, dos separatistas. E é maneiro você pegar uma navezinha aí de um navizão pro outro, tá ligado? Mas a graça desse jogo não é a história em si. É você desbloquear os outros personagens, tipo o Luke, o Han Solo, que são personagens que você desbloqueia depois da história. Esse jogo tem as fases de guerra que são uma chatice, que você tem que ficar derrotando inimigos, coletando moedas e, tipo, construindo naves e... Naves não, veículos e armas para você destruir campos de força. E essas fases chegam a demorar 40, 50 minutos. E eu já tô querendo morrer no final de cada uma delas, tá ligado? Tem gente que gosta, eu sei que tem um público que adora o real-time strategy, mas eu pessoalmente não espero isso quando eu jogo um jogo de Lego, muito menos do Lego Star Wars. Eu espero bater em pessoas com sabre de luz, tá ligado? Então, eu não consigo colocar esse jogo mais acima, mas eu sei que ele tem uma fanbase muito forte por causa do próprio desenho Clone Wars. O próximo é o Lego Avengers, que, assim como o Hobbit, é um jogo reciclado. Ele pega o mesmo mundo aberto do Lego Marvel Super Heroes, só que bota um filtro de pôr do sol nele e inclui uns 2 mundinhos abertos de tipo África do Sul e... qual o nome? Qual o nome do... Malibu? Ah, não, tem outro também. Sokovia. Que são minúsculos, eles são quadrados. Não tem muito o que se fazer lá. E os personagens são skins dos personagens do Lego Marvel. Ele adicionou algumas coisas maneiras, como as outras armaduras do Homem de Ferro e tudo mais. Além do Mercúrio, que é provavelmente o melhor velocista em um jogo de Lego, porque ele, tipo, escala paredes e tudo mais, o que é maneiro bastante. Mas as fases são só de 2 filmes, o Avengers, o primeiro Vingadores e o Era de Ultron. E apesar de serem filmes divertidos, na minha opinião, eles não têm conteúdo suficiente para 2 jogos. 2 jogos não, um jogo. Tanto que tem fases baseadas no primeiro Vingador, tá ligado? E o jogo tem, tipo, 10 fases, se eu não me engano, no total, no modo história. Pra você jogar as outras, são side quests que contam a história do Mundo Perdido, do Homem de Ferro 3 e do Soldado Invernal. E eu vou ser sincero, eu não joguei pra fazer esse vídeo. Eu deixei as fases bônus pra depois. Bom, ok, vamos para o Bacanas Mais Envelhecidos. Esses são, bom, os 3 jogos que iniciaram tudo. O Lego Batman, o Lego Indiana Jones 1 e o saudoso Complete Saga. O que dizer sobre esses jogos? Eles são muito bons, eles inventaram a fórmula de tipo um mundo hub que você escolhe as fases, tem os personagens que não falam, cada um tem habilidades diferentes, resolve puzzles e tudo mais. O Lego Batman 1 sendo a versão mais realizada da fórmula, porque foi o último a sair, só que aí tem menos personagens, porque, bom, não tem tantos personagens diferentes na mitologia só do Batman quanto, sei lá, o Star Wars, tá ligado? Só que em compensação, os personagens do Batman tem, tipo, muita variedade. O Robin é completamente diferente do Crocodilo ou do Bane. Enquanto no Complete Saga, o Ki-Adi-Mundi, ele é idêntico ao Mace Windu, tirando a skin, tá ligado? Aí cada um tem um hub diferente. O Batman tem a Batcaverna, o Indiana Jones tem o Instituto, que ele é professor, e o Star Wars Complete Saga tem a Cantina. Eles têm fases boas, mas também tem fases chatas de veículos. Quer dizer, o Indiana Jones não tem fase de veículo, tirando uma, que é da motocicleta no Última Cruzada, que é insuportável. Mas mesmo assim, ela não é tão chata quanto as fases de veículo no Batman no Complete Saga, porque só tem uma, não tem umas 4 no jogo inteiro. E assim, tem algumas coisinhas bacanas, tipo, o Complete Saga tem o Indiana Jones como personagem desbloqueável, o Lego Batman tem personagens secretos no criador de personagem, como Ra's al Ghul e o Capuz Vermelho. Mas tem alguns problemas, como o Batman ter inimigos que spawnam infinitamente, ele ter, qual é o nome? Muitas fases repetitivas por causa da história dos vilões e da história dos heróis, que contam os mesmos eventos, só que em perspectivas diferentes. Então esse jogo tem 30 fases. Isso é tipo, mais que o Complete Saga, se não me engano, porque o Complete Saga tem 5 vezes... Não, acho que tem o mesmo número de fases. Não. 5 vezes 3 é quanto? 15. O Complete Saga e o Batman tem o mesmo número de fases, só que o Complete Saga são filmes diferentes. O Batman são os mesmos eventos, só que com perspectivas diferentes. Então você joga nos mesmos lugares. O Porto de Gotham, o Zoológico de Gotham. Cada um desses lugares você vai 2 vezes.
E eu vou ser sincero, fica meio cansativo, tá ligado? Já o Indiana Jones não tem esse problema, ele só tem, acho que umas, quantas? 24 fases, mas cada uma é bem diferente uma da outra, o que deixa ele mais divertido. E ele tem armas que você pode usar no mapa. Tipo, você derrota um inimigo, você pode usar a arma dele, sem ter que trocar de personagem. Então os personagens são bem mais maleáveis do que os dos outros dois jogos. Mas mesmo assim eu diria que ele é o mais sem graça justamente porque não tem tanta variedade. Porque o Batman tem a Bat-família, os vilões que são bem icônicos. E o Complete Saga tem os Jedi, os Sith, os Stormtroopers, coisas que todo mundo adora. Enquanto o Indiana Jones tem tipo o Indiana Jones e aquela palavra com N e indianos, tá ligado? São só pessoas. Mas é divertido de qualquer maneira em momentos icônicos dos filmes. Beleza, vamos para os. Acho que agora são os bons, né? Os bons, o primeiro é o Lego Movie videogame. Ele adapta a história de um filme, que é o Lego Movie, só que ele não é tão esticado, porque ele sabe se usar bem das fases em si, dos momentos do filme. O que faz com que ele tenha uma fluidez mais tranquila. Ele tem vários personagens do filme que são de outras franquias, como o Batman, claro, porque ele é importante, o Gandalf, o Ninja Verde, o Superman. Acho que tem. Tem outros também, só que eu não tô lembrando. Mas é bem legal. Tem vários mundos, tem Blocópolis, tem a Torre do Octano, tem o Velho Oeste. Cada um desses mundos tem personagens diferentes, você pode desbloquear. Ele não é muito grande, mas é bem divertido, tem habilidades diferentes, mestre construtor, tem as construções lá com os projetos que você ganha as instruções, tem que construir direito. Ele tem. Ele é muito engraçado esse jogo, tipo, ele me fez rir genuinamente em alguns momentos, e são frases que não estão no filme. Então eu acho que esses momentos foram removidos do filme. Porque é que nem o jogo do Harry Potter, que eles receberam um roteiro antigo pra fazer antes do filme lançar, porque eles tinham que lançar o jogo junto do filme, então eles não podiam esperar pra assistir o filme. Eu acho que foi a mesma coisa. Então esse jogo tem muitos conceitos que não estão no filme. Eu não vou lembrar aqui de cabeça agora, mas eu recomendo pegar pra jogar, mesmo que você tenha visto o filme, porque apesar de ser uma história igual, é uma experiência bem diferente. Ok, o próximo é o Lego Marvel 2. A questão do Lego Marvel 2 é que ele tem gameplay muito bom, ele tem personagens legais, ele tem fases divertidas, mas sabe qual é o problema deles? Ele não tem personagens icônicos, como o Wolverine, o Quarteto Fantástico, os X-Men, por causa de direitos autorais da Fox na época. E não é que eles não podiam usar. A Marvel não quis usar, porque ele quis dar foco nos personagens super maneiros que eles estão usando, tipo os Inumanos e a Miss Marvel, tá ligado? E a Gwenpool. Não tem o Deadpool, sabe? O personagem que faz piada no Lego Marvel 1 inteiro. Não, ele não tá. Tem a Gwenpool. E eu vou ser sincero, eu gosto da Gwenpool, mas não ter o Deadpool no jogo que tem a Gwenpool é sacanagem, tá ligado? Tem veículos legais, o jogo. O mundo aberto é meio esquisito, Cronópolis, que é uma fusão de vários lugares do universo Marvel, mas não é nada demais, tá ligado? É só uma mistura, uma mistureba confusa dos lugares. Mas o gameplay é melhor, os controles são melhores do que do Lego Marvel 1. As fases são bacanas, apesar de serem meio repetitivas em alguns lugares. E os gráficos são muito bonitos. Além dele ter espaço para alguns personagens bem obscuros da Marvel. Tipo, sei lá, o Kid Colt, tá ligado? E ele também explora o multiverso, como o Homem-Aranha Noir, a Gwen-Aranha, o Miles Morales. Eu tô só falando de Homens-Aranhas diferentes, mas é o que eu mais gosto. Além de ter uma formação diferente dos Vingadores, né? Com tipo a Mulher Hulk e o Gigante, tá ligado? É um jogo divertido, mas ele não se compara ao Lego Marvel 1. O próximo dos bacanas é o Lego Batman 3. Que ao mesmo. Não, esse aqui é o Lego de Supervillains. O Lego Batman 3, que apesar de ser uma decepção, porque ele veio logo depois do Lego Batman 2, que foi uma surpresa e mudou muito a fórmula, ele foi mais um jogo de tipo hub, que você escolhe as fases pelo mundo, e tem uma história nada a ver, de tipo, o Brainiac tá atacando a Liga da Justiça, vamos encontrar os lanternas e salvar o mundo que está sendo encolhido.
A história desse jogo é bem chatinha. E outra coisa que eu não gosto é a presença de celebridades. Olha, eu não tenho nada contra o Conan O'Brien, mas eu pessoalmente não acho que um comediante estilo Danilo Gentili devia estar no jogo do Batman. Nem os editores da DC, como Geoff Johns. O único cara real que merecia estar nesse jogo é o Adam West. Porque ele merece, tá ligado? Talvez o Burt Ward. Porque o Adam West nesse jogo funciona que nem o Stan Lee no Lego Marvel. E, querendo ou não, ele é muito icônico. E eu respeito muito o Adam West. Ele não tinha falecido na época, o que foi muito triste. Eu acho que ele faleceu 2 anos depois do lançamento desse jogo, em 2017, se eu não me engano. De qualquer maneira, é um jogo divertido, mas ele tem uns planetinhas ao invés de mundo aberto que são bem sem graça. Mas ele tem provavelmente a melhor seleção de personagens do jogo de Lego do Batman, né? E as melhores DLCs, com tipo Batman do Futuro e o Batman dos anos 60, Batman do Frank Miller. É bem legal. E uns bem ocultos, obscuros, como o Batman Zebra e o Batman Arco-Íris, se eu não me engano. Ok, vamos para muito bons. E agora que começa os mais hype. Nós temos os Lego Harry Potter. Que não tem muito o que se dizer. Adaptam filmes ótimos. E eles adaptam muito bem. As fases não são muito esticadas, são bem divertidas. O mundo aberto, entre aspas, foi tipo um protótipo de mundo aberto, porque ele não é aberto, você não consegue ir de um lugar para o outro sem tela de loading. Mas ele é bem grande, que é Hogwarts, diferente da Batcaverna ou da cantina. Hogwarts é imensa e tem muitas coisas a fazer, tipo jogar estudantes pela escada e torturar estudantes e transformar estudantes em sapos e explodir estudantes. Esse tipo de coisa. Além disso, ele tem momentos muito icônicos dos filmes transformados em fases, como o Torneio Tribruxo, o Basilisco, a Pedra Filosofal lá no jogo de xadrez, tá ligado? A fase de lavar a louça com Slughorn. Mas de qualquer maneira ele é bem divertido. O único grande problema é a falta de variedade de personagens, porque, bom, basicamente todos fazem os mesmos feitiços, exceto os Bruxos das Trevas, que tem o Crucio e o Avada Kedavra. Eu acho que eles nem têm o Crucio no segundo. E você só desbloqueia o Harry, o Ron e a Hermione no modo história. Se você quiser desbloquear os outros, você vai ter que achar eles nas fases e comprar eles na loja lá do Beco Diagonal. O que, pra ser sincero, é bem chatinho. Mas nada que incomode muito. E eu platinei esses 2 jogos. Foram os primeiros que eu platinei no PC. Tava sem nada pra fazer e decidi, vou 100%ar eles pra eu saber que personagens tem, porque eu não encontro na internet a lista completa de personagens. Eu quero ver como estão os personagens dos livros, porque eu sou muito fã de Harry Potter, como vocês devem ter visto no outro vídeo. E tem muitos personagens, tem tipo a Maria Tedcombe e o Dolohov, que são personagens que ninguém sabe quem é. Senhorita Fig, tá ligado? Ok, próximo jogo é o Lego Jurassic World. Esse jogo, ele adapta filmes bem divertidos, apesar de 2 deles serem muito toscos, como o Jurassic Park Mundo Perdido e o Jurassic Park 3, que tem o dinossauro que come o telefone e o toque dele sai da barriga dele. Tá ligado? Ele é bacana, mas ele é que nem o Lego Indiana Jones, tá ligado? Você joga com pessoas normais. O máximo que tem é que às vezes você joga com os dinossauros. E eles não são nada demais, não. Eles são grandes e eles quebram as coisas, mas eles não têm muitas habilidades, eles são bem lentos e só podem ser usados em alguns lugares. Então nada de tipo andar com os dinossauros e comer as pessoas no parque. O que é engraçado, porque é isso que acontece nos filmes. Ele adapta 4 filmes, os 4 primeiros, né? Os 3 do Jurassic Park e o primeiro Jurassic World. Infelizmente não tivemos um Jurassic Park Lego recriando o Reino Esquecido e o... qual é o nome? Domínio, porque saiu ano passado. Mas tá tendo 7, porque a Universal fez um contrato com a Lego, então quem sabe tenha mais no futuro. Eu gostaria de ver o final em versão Lego. Tem muitas fases de perseguição, o que torna meio difícil você platinar, porque se você perder alguma coisa não tem como voltar. Mas é só injeção de linguiça, é só chato, não te impede. Não é muito difícil nem nada. E, bom, é o que tem que acontecer. Você tem que fugir de dinossauros, dirigir veículos pra fugir de dinossauros, e lutar com dinossauros como dinossauros. É um jogo de dinossauros, não tem muito mais do que se esperar de dinossauros. Então vamos pro próximo, que é o Lego Batman 2. Esse jogo mudou completamente a fórmula. Foi o primeiro a ter dublagem e mundo aberto, e não ter história dividida em mundos. Tipo, o Star Wars Ameaça Fantasma, e o Ataque dos Clones, ou a história do Coringa, a história do Pinguim. Não, esse é só uma história sobre o Lex Luthor e o Coringa se unindo para derrotar o Batman. E, de certa maneira, o Superman. Esse jogo se chama DC Super Heroes, mas ele devia se chamar Melhores do Mundo, porque é só o Batman e o Superman
e o Robin na maior parte do tempo. Gotham é muito boa, tem uma atmosfera maneira. Eu diria que não é uma atmosfera tão boa quanto a do Lego Batman 1, com as risadas de gente maluca e a música de circo e os gritos, mas é bem legal, é uma arquitetura meio gótica, estilo Batman do Tim Burton, Michael Keaton, né? E é legal, tipo, você se jogar da Torre Wayne e sair da Batcaverna, tem veículos legais. Mas os personagens não tem tanta variedade, não tem muitos personagens, mas é bem legal. As fases de veículo são melhores do que as do Lego Batman 1. E tem basicamente a Liga da Justiça inteira, os membros principais e o Cyborg, que a DC gosta dele na Liga da Justiça. E é isso. É um jogo legal. Ah, esqueci de citar, mas no Lego Batman 3 o Batman tem dublagem de um ator do Porta dos Fundos, o Rafael Infante. Só caso vocês queiram saber. Não é o Duda Espinosa, que eu acho que dubla ele atualmente. O primeiro jogo de Lego a ser dublado foi o Lego Hobbit, mas foi a mesma dublagem dos filmes. O primeiro a ser dublado em português com a dublagem original foi o Lego Batman 3. A partir daí todos foram dublados. Ok, vamos para os ótimos. O primeiro dos ótimos é o Lego Marvel, que, bom, ele tem tudo que o Lego Batman 2 tem, só que tem um mundo aberto mais legal, que é Nova York. Apesar de não ser tão icônico, porque são só prédios, ele tem mais coisas a se fazer. Mais personagens, um foco maior nos personagens em geral, não é só o Batman e o Superman, apesar de eu gostar mais do Batman e do Superman do que dos heróis da Marvel. A história é mais legal, com o Coringa do Batman, com o Loki, o Galactus e o Doutor Destino, o Magneto, você vai pro espaço enfrentar o Magneto, isso é bem legal. Tem o Quarteto Fantástico e o Wolverine, o Homem-Aranha sempre tendo uma importância grande, porque ele é o herói mais popular da Marvel. E é isso. Nós temos o Lego Senhor dos Anéis, que ele foi o primeiro a adaptar um filme usando o modelo de mundo aberto, e eles fizeram um trabalho sensacional. Ele é basicamente tudo que o Lego Hobbit tem, só que melhor, tirando os quesitos de qualidade de vida técnico. As fases são mais legais, os personagens são mais legais, o final é muito bom, com você indo queimar o anel na montanha. Mas, bom, é isso. É uma variedade bacana de personagens, um mundo aberto muito legal, personagens bem divertidos e fases ótimas. No geral, é um jogo maravilhoso e cumpriu as minhas expectativas como um fã muito fanático de Senhor dos Anéis também. O último dos ótimos é o Lego Piratas do Caribe, que na minha opinião, ele é o jogo que melhor utiliza a fórmula clássica dos grunhidos e dos hubs, de você escolher as fases entrando em lugares, você vai em um navio diferente para cada fase, ele não tem mundo aberto nem nada, mas ele tem fases muito boas, gráficos ótimos para a época, uma ambientação meio tropical muito divertida, você sente que está no local, tipo, as areias, as águas. É bem divertido e adapta filmes muito divertidos. Eu gosto de todos os filmes dos Piratas do Caribe. Eu vi alguns no cinema e ele é um jogo divertido, tipo, você fica empolgado, você acha engraçado as coisas, pelo menos eu, né? E apesar de os personagens serem só pessoas, eu acho que eles têm maior variedade. Tem alguns que são diferentes, como os esqueletos, o David Jones, o Barba Negra, eles têm poderes diferentes. Não é tipo os personagens do Indiana Jones, que realmente são só soldados. Não, os piratas são mágicos, eles fazem coisas fora da compreensão humana. Ok, agora nós vamos chegar nos excelentes. Isso aqui é outro patamar, outro nível. Esses aqui são os melhores jogos de Lego. E honestamente, eu não sei nem dizer qual desses que eu gosto mais. Nós temos o Lego Star Wars Skywalker Saga. Esse foi o último jogo a ser saído e ele adapta todos os filmes da linha principal do Star Wars, a saga Skywalker, incluindo as sequels, que apesar de serem ruins, podem ser adaptadas em um jogo bom, que no caso é esse jogo bom. Ele tem o melhor combate em jogos de Lego, que você pode bloquear, counterar, usar itens para jogar no inimigo. Cada personagem tem um estilo diferente, mas os personagens não são tão variados, porque eles são um sistema de classes, e não tipo cada personagem tem um estilo diferente. As fases são bem curtinhas, mas ele tem um foco maior em exploração e sandbox nos mundos, porque ele tem vários mundos abertos. Ele tem, tipo, 20 e poucos planetas para você explorar, o que é muita coisa, e eu fico impressionado que eles conseguiram fazer isso. As fases de nave são muito boas, você pode, tipo, dar a volta nos destroyers estelares, ficar de cabeça para baixo. Uou, vou tentar girar, esse é um bom truque, que nem o Anakin fazia no Ameaça Fantasma. No geral, é um presente para qualquer fã de Star Wars. Mesmo que você não goste das sequels, eu digo, dê uma chance para esse jogo. Ele é muito divertido. E a dublagem também é ótima. Nós temos o Lego DC Super Villains, que é o melhor jogo de super-herói, super vilão da Lego, no caso.
Tem... Cada personagem é único, tipo, não tem muitos clones, as animações são ótimas, os gráficos são bacanas, tem uma atmosfera muito boa, uma direção de arte meio edgy, meio anos 2000, que nem, sei lá, o Shadow the Hedgehog, ou Infamous, ou Prototype, tá ligado? Ele não se leva a sério, ele quer, tipo, ser algo meio contracultural, aquele rock toscão dos anos 2000. E eu acho muito divertido, eu acho que falta um pouco disso atualmente. Você cria seu personagem como protagonista, pode escolher as habilidades dele, e você entra na Legião do Mal e tem que salvar o mundo do Sindicato do Crime que invadiu e sumiu com a Liga da Justiça. E dá um foco diferente, dá um foco nos vilões, não nos heróis, o que torna um jogo bem diferente do Lego Batman 1 a 3. O mundo aberto é bem bacana, com Gotham, Metrópolis, Smallville, Apocalypse. E eu acho que é a melhor versão do universo DC em um jogo de Lego. Então eu recomendo ele bastante, além de ter uma história bem divertida. E por fim, nós temos, na minha opinião, talvez o melhor jogo de Lego, Lego City Undercover. Esse é um jogo de 2013 que compete com o Lego Star Wars Skywalker Saga e o Lego de Super Villains, que são muito recentes. E sabe por quê? Porque esse jogo foi feito com amor. Esse jogo é uma carta de amor à franquia Lego, aos filmes de policial, aos filmes de espionagem, aos filmes de ação no geral. Ele tem muitas referências. O melhor mundo aberto de Lego, por uma distância absurda. Cada local é diferente. Veículos, cada um, tipo, bem engraçadinho. Tipo, os veículos, você consegue encontrar qualquer um no mapa. Tem personagens legais, originais, personagens que a Lego inventou. O Chase McCain, eu não sinto como um veículo pra eu me colocar no jogo. Como, sei lá, eu penso no Batman, do Lego Batman. Esse é só uma paródia do Batman. Não. Chase McCain é um personagem com motivações e decisões que ele toma. E é muito legal ver isso. Você se apega aos personagens. Isso não é comum no jogo de Lego. Você se apega aos personagens que eles representam. Tipo, eu não sou apegado ao Lego Darth Vader. Eu sou apegado ao Darth Vader. No Lego City Undercover, não. Você vai gostar dos personagens. Você vai se envolver na história. Qual é o nome? Engajar. E esse jogo tem o melhor final de todos esses jogos. Eu não vou nem spoiler, porque eu quero que vocês joguem, se vocês tiverem a oportunidade. É absurdo. Ele vai contra a norma dos jogos de Lego. O combate é meio repetitivo, porque você não pode explodir os inimigos como você faz normalmente. Acho que não pegaria bem um policial fazendo isso. Mas você usa disfarces, porque você está apaisando um policial se infiltrando na máfia e nos bombeiros e nos astronautas. Mas é muito legal. Ele é um jogo que não se leva a sério. Você vai pro espaço, você vai no esgoto, você vai no museu, tem dinossauros. É maneiro, é muito legal o jogo. E apesar de não ter uma variedade de personagens tão grande, você só joga com o Chase no modo história, eu diria que ele vale para uma lista de personagens inteira. Pode confiar. Bom, é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E talvez mais pra frente eu traga outro ranking de jogos no geral. Depois eu tenho que pensar em qual franquia que seria legal. E eu vejo vocês outro dia. Até a próxima. Tchau.